Olá! Fracionamento de medicamentos nada mais é do que a individualização ou divisão da embalagem de um determinado medicamento, viabilizando a sua dispensação ao usuário na exata quantidade prescrita. Os medicamentos que podem ser fracionados são vendidos pela indústria já em embalagens especiais que permitem a sua realização, chamadas de embalagens primárias fracionáveis. Elas são especialmente desenvolvidas pelos fabricantes e aprovadas pela Anvisa previamente. Os medicamentos que podem ser fracionados chegam em farmácias e drogarias acondicionados em uma embalagem externa, chamada de embalagem original para fracionáveis, e devem ser facilmente identificados por conter a frase embalagem fracionável. Apenas os medicamentos produzidos nas apresentações frasco-ampola, ampola, seringa preenchida, flaconete, sachê, envelope, blister e strip podem ser vendidos fracionados. Durante o processo de fracionamento de medicamentos, não pode haver o contato do produto com o meio externo. E após o processo de fracionamento de medicamentos, as embalagens primárias devem ser acondicionadas em embalagens secundárias, que devem ser fornecidas pela farmácia ou drogaria, contendo as informações obrigatórias. O fracionamento é ato de responsabilidade do profissional de farmácia e deve ser sempre realizado seguindo as boas práticas de fracionamento constantes na RDC 80 de 2006. Medicamentos sujeitos a controle especial, ou seja, aqueles constantes da Portaria 344 de 98 e suas atualizações, não podem ser fracionados. Mas qual a importância real do fracionamento de medicamentos? O fracionamento de medicamentos evita que o paciente ou cliente mantenha sobras desses produtos, diminuindo drasticamente o risco de efeitos adversos e intoxicações derivados principalmente da automedicação. Os impactos ambientais decorrentes do descarte incorreto de medicamentos também são sensivelmente reduzidos. Não bastasse, o fracionamento de medicamentos representa um melhor custo-benefício para o consumidor e o cliente em geral. A permissão de venda de medicamentos fracionados representa ainda um grande passo para a qualificação e orientação das ações dos serviços farmacêuticos no Brasil, aproximando o profissional de farmácia do cidadão, representando ainda um importante avanço para a promoção do uso racional de fármacos, pois permite a aquisição da quantidade exata prescrita. Os requisitos e pontos importantes para o fracionamento de medicamentos são os seguintes: a prescrição médica ou por profissional habilitado, exceto para medicamentos isentos de prescrição, a licença sanitária, que não há necessidade de ser específica, desde que cumpridos os demais requisitos, dispor de área específica e identificada para o processo de fracionamento de medicamentos, uma placa com as informações do profissional de farmácia e a informação visível ao público de que o farmacêutico é o responsável pelo fracionamento. Devem ser mantidos ainda registros de todos os fracionamentos realizados, exceto aqueles isentos de prescrição médica. E os demais documentos, obviamente, tais como autorização de funcionamento da Anvisa, certidão de regularidade do CRF, etc., e a garantia de que toda a embalagem fracionada contenha todas as informações do artigo 24 da RDC número 80 da Anvisa de 2006. Há também algumas vedações ao fracionamento de medicamentos, que são as seguintes, basicamente: a captação de receitas, ainda que de filiais, o fracionamento antecipado para a apresentação futura de receita, fracionamento de medicamentos adquiridos em embalagens não fracionáveis, dispensar medicamentos diferentes para cada item de prescrição, ainda que do mesmo princípio ativo e mesmo fabricante, substituir medicamento fracionável por manipulado, qualquer que seja a justificativa. É importante destacar que, caso a farmácia possua manipulação, o mesmo espaço poderá ser utilizado para o processo de fracionamento de medicamentos, desde que garantidos os processos que evitem interferências e erros de produção. Por fim, recomendamos sempre que, antes de proceder com a instalação
do serviço de fracionamento, seja consultado um advogado de sua confiança, com experiência nas áreas do direito farmacêutico e sanitário, que, em conjunto com o responsável técnico do estabelecimento, vai elaborar os documentos necessários e as orientações pertinentes. Sucesso e até o próximo vídeo.